Certo. Prova de controle 2, explicando aqui a parte da construção no Exclus. Aqui, a maneira que foi feita é uma construção em malha fechada para a gente conseguir medir a sintonia de controles. A maneira que ela foi construída aqui, nós fizemos primeiramente esse bloco principal, com uma perturbação unitária bem aqui, um bloco de soma para a gente conseguir calcular o erro entre a saída do que afeta nosso sistema em comparação com a nossa perturbação inicial, o nosso step. Aqui a gente tem o nosso controle PID, que vai enviar para o nosso sistema, que vai ocorrer as alterações no nosso fluxo, como por exemplo uma abertura de válvula, um controle de vazão de temperatura, de vazão de fluido, coisas desse tipo. Isso tudo vai ser mandado para um MUX, que vai juntar esses dois, que posteriormente vai fazer tanto pelo método de Ziegler-Nichols quanto pelo método de Tyrus-Leuben. E tudo isso vai ser mostrado em um gráfico após a gente juntar aqui no C-Scope. Na hora da gente conseguir fazer primeiramente para encontrar o ganho crítico e o período crítico, a gente altera o PID aqui para um valor aleatório proporcional, que a gente vai escolher, zero integral e zero a parte de derivativa. A gente roda o nosso gráfico e a gente observa a partir da janela aqui. No caso, o que a gente mudou foi o gráfico verde, que observando os picos, a gente consegue enxergar aqui que é tudo bem aproximado os valores que a gente vai conseguir de 3,527, 526, 548. Tem um pequeno crescimento aqui, mas é pequeno o suficiente que a gente pode aproximar e falar que esse aqui é o nosso ponto crítico. Então, a gente sabe que o nosso KP crítico vai ser 11. O nosso período crítico é a diferença entre as cristas das ondas, que 1.8, 4, a gente tem ali mais ou menos 2.2 de período crítico. Após isso, a gente utiliza as tabelas de método de sintonia para a gente conseguir calcular os valores de KP e ID, tanto pelo método de Ziegler-Nichols quanto pelo método de Tyrus-Leuben, no caso, né? Inserindo aqui os valores que a gente conseguiu para o nosso ganho proporcional, integral e derivativo, e rodando novamente simulação, aqui em cima pelo método de ZN e aqui embaixo pelo método TL, já com os valores inseridos, nós conseguimos este gráfico característico aqui. A partir desse gráfico, nós conseguimos observar as características de cada um dos métodos. Aqui, para o método de Ziegler-Nichols, a gente tem um ganho muito mais rápido do que em comparação com o método de TL, o método TL. Porém, o método TL ele apresentou um overshoot muito menor, que também é característico desse método. Isso a gente consegue confirmar vindo aqui, calculando a integral do IAE, ISE e ITAE, que é o método integral de erro ao longo do tempo, erro quadrado e erro sobre o tempo, que aqui a gente percebe que no método de Ziegler-Nichols a gente tem um tempo aqui no IAE e no ISE, no caso o direto e o elevado ao quadrado de cerca de 35, 34 segundos, enquanto levando em consideração o erro ao longo do tempo, multiplicado pelo tempo, a gente tem aqui um valor de 73, e isso se dá justamente por causa de que o erro, o overshoot, ele leva um tempo maior para se estabilizar no método de Ziegler-Nichols, enquanto no método de Tyrus-Leuben a gente tem aqui um
valor muito menor, cerca de 29 segundos. No mais ou menos isso que a gente consegue ver a partir desse gráfico. E por fim, a principal conclusão da prática, o que aprendeu com ela, foi principalmente a gente conseguir interpretar esse gráfico e justificar o uso de um método ou outro na hora de tomada de decisão. Que caso eu precise de uma ação rápida, independente do como isso vai afetar o meu sistema, como por exemplo um sistema de combate a incêndio, que eu preciso de uma ativação instantânea e rápida, não instantânea, mas muito rápida. Esse método de Ziegler-Nichols, ele pode ser preferível justamente porque o tempo para a gente conseguir fazer a ativação dele, o tempo de rampa dele, é muito menor do que o tempo de ativação do método de Tyrus-Lewin.